Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um diálogo do canal Agroanálises. Meu nome é Daniel Vargas, eu sou professor da Escola de Economia da FGV em São Paulo e membro do FGV Agro. Hoje nós conversamos com o Dr. Roberto Levreiro, que é presidente do Conselho Deliberativo da Absolo, a Associação Brasileira de Indústrias Produtoras e Importadoras de Fertilizantes Especiais, Condicionadores de Solo e Substrato para Plantas. A Absolo é uma das grandes organizações do agronegócio no Brasil, possui hoje mais de 100 empresas associadas e um faturamento que supera a marca de 7 bilhões de reais por ano. O Dr. Levreiro também é diretor da Italy Fertilizantes e tem uma longa experiência nesse setor, bem como em todas as questões que giram em torno do agronegócio no Brasil. Uma das características marcantes do setor de fertilizantes no país, bem como eu diria de todo o nosso agronegócio, é o uso intensivo de tecnologias. Eu espero que essa nossa conversa, que vai ser bem rápida e informal, gira em torno deste tema. Vamos falar um pouco sobre as inovações nos fertilizantes, os desafios e oportunidades que este setor observa no país, bem como para o agronegócio no Brasil como um todo. Doutor Roberto, é um prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Daniel, o prazer é todo nosso e a gente que agradece a oportunidade de expor um pouquinho do nosso trabalho e levar até o público aí um pouco de informação. Eu acho que isso é o bem mais importante hoje para a sociedade, né? A informação. Ótimo. Para começar a nossa conversa, doutor Roberto, quando nós falamos em fertilizantes, o que eu creio que de imediato vem à cabeça de muita gente são os fertilizantes convencionais, nitrogênio, fósforo e fosfato. Agora, o senhor e a Absolo também atuam no setor de fertilizantes especiais. O que são esses fertilizantes especiais? Os fertilizantes especiais, eles são uma linha de produtos que eles têm um diferencial na forma de a sua adoção ou de aplicação e na sua forma de eficiência. Alguns produtos que são da nossa linha, como fertilizantes organominerais, se utilizam propriamente também como fonte de matéria-prima os NPKs convencionais. Porém, essas matérias-primas, elas são tratadas, elas sofrem um processo que vão adequá-las de forma mais próxima à realidade do solo brasileiro. Porque o Brasil tem uma característica de clima e solo diferenciado de boa parte dos países do mundo. Então, esses fertilizantes hoje que vêm, eles perdem muito. Então, a nossa indústria, ela converte isso, transforma esses produtos de uma forma com que se adaptem melhor à nossa realidade, melhorando sua eficiência. Isso envolveu muita pesquisa, reaproveitamento, inclusive, de várias fontes de biomassas que antigamente eram expostas e colocadas na natureza de forma inadequada e que são fontes de nutrientes. E nós não podemos esquecer que importamos 70% dos nossos insumos, né? Então, isso a nossa indústria tem um papel de trazer como benefício ao agricultor. Nos últimos anos, esse setor, ele cresceu no Brasil? E se sim, como o senhor interpreta o avanço, a evolução do uso de fertilizantes no Brasil? Nos últimos 5 anos, o nosso segmento cresceu 50%. Nós temos uma taxa média em torno de 10% ao ano de crescimento. O que leva a esse crescimento? A agricultura brasileira, ela veio ganhando uma real importância. Eu falo que o agricultor brasileiro, ele é desbravador, ele é corajoso, ele é investidor. E para a gente sobreviver e eles serem competitivos, a busca por produtividade, né, para fazer frente às dificuldades estruturais, como logística, entre outras, no Brasil, é ganho de produtividade, ganho de eficiência. Então, para isso, nós já estamos bem avançados em algumas tecnologias de aplicação, de tecnologia de semente. O que faltava é justamente a questão nutricional, como melhorar a eficiência dos nossos fertilizantes para as nossas culturas. E isso é o que nós trouxemos para eles. Então,
as grandes culturas, os produtores que têm uma condição de investir mais nessas tecnologias, estão sendo as culturas que estão adotando essas nossas tecnologias, esses novos produtos, e revertendo isso em competitividade e lucratividade. E essas culturas, doutor Roberto, seriam quais exatamente? Eu estou entendendo que o senhor está dizendo que tecnologia e inovação são duas grandes fronteiras e duas marcas deste setor. Agora, significa que todas as áreas do agronegócio estejam simultaneamente incorporando esses avanços tecnológicos de forma mais ou menos igual? O nosso segmento, quando ele nasceu muito forte na área de HF, hortifrutis grangeiros, né? Por ser uma cultura de valor agregado maior, pela indústria de fruto, pela área de fruto, setor de fruticultura para exportação, onde se visa mais qualidade. Os nossos fertilizantes, eles dão qualidade, dão mais sustentabilidade ao sector. Eles conseguem dar uma melhor rastreabilidade, porque quando você melhora a eficiência, eu uso menos insumos para poder gerar a mesma qualidade ou qualidade superior. Mas com o avanço do nosso agro como uma fonte de proteína, grandes culturas como soja, como milho e agora a cana nos últimos 2 anos, sendo um dos players que mais vem tendo a adoção, são as culturas que vêm se despontando em termos de avanço de consumo e ganho de produtividade, até são pelas extensões que tem e até pela estrutura técnica que esses corpos, esses grupos de produtores conseguem ter. As cooperativas, como eles começaram a dar maior assistência, alguns consultores começaram a se envolver mais, a academia começou a se envolver mais, porque são culturas de valores agregados, gera uma receita mais expressiva, então o investimento começou a ser olhado e essas novas tecnologias começaram a ser melhores entendidas, né? Sem dizer que a Absolo tem um papel bastante grande nesse sentido, na difusão dessas informações, através de pesquisas, de fóruns, de revistas, enfim, várias ações que a gente vem fazendo, sem dizer que a nossa indústria ela investe quase 5% do seu faturamento em P&D, né, também. Qual é o percentual de investimento em P&D que a empresa faz? O percentual médio dos últimos 5 anos está dando 4,4%. Isso é interessante, porque a pergunta que eu justamente faria para o senhor nesse momento é como o senhor enxerga o papel do setor privado nessa onda de desenvolvimento e de inovação tecnológica. Nós sabemos que inovação, desbravamento são marcas do agro brasileiro e peça-chave para o desenvolvimento de qualquer país nos dias de hoje. E quando falamos disso, o que vem de imediato à cabeça são as inovações que foram alavancadas e desenvolvidas pela Embrapa e assimiladas pelo produtor. Agora, o setor privado. Como o senhor vê, o senhor já começou a responder essa pergunta, o papel do setor privado nesse processo? Veja bem, as nossas academias, se a gente pegar a Embrapa, Instituto Agronômico, entre outras, tiveram um pioneirismo muito bom no passado próximo, né? Eu acho que isso trouxeram muitos avanços para a nossa agricultura, o que permitiu aí a agricultura avançar para Cerrado, hoje a gente conseguir produzir no Brasil inteiro. Então, eu acho que nesse sentido nós somos exemplos para muitos. O que a gente observou que nos últimos anos essa velocidade ela se perdeu um pouco. Essa academia ela perdeu um pouco de poder ou de capacidade, enfim. E a nossa indústria, por nós trazermos produtos diferenciados, por nós queremos trazer melhora na qualidade do que é feito, explorar melhor os potenciais de toda essa genética, todo esse trabalho que foi feito, ela investiu pesado em cima disso. Então a indústria andou mais rápido do que a própria academia. No entanto que nós temos ações através da Absolo, que nós temos um projeto chamado Academia Absolo, que é envolver o máximo possível todas as entidades de pesquisas, os grupos de consultoria, que é para difundir essas informações com todo o conhecimento que a nossa indústria armazenou. Porque a gente percebeu nesses últimos anos que até a própria Ministério da Agricultura tinha dificuldade de regulamentar os nossos novos produtos, novas tecnologias por desconhecimento. Então, nós tivemos que trabalhar em termos de metodologia de análise,
em validação de produtos. Então, a indústria está hoje puxando, o nosso setor vem puxando o desenvolvimento de tecnologia, ele vem investindo, a gente tem tentado promover até para levar um novo conceito na formação acadêmica dos novos profissionais, um conhecimento mais voltado e atualizado para a agricultura atual. Porque se a gente pegar hoje a grade curricular, ela ainda fica defasada perto da realidade de grandes grupos de produtores. E o que a gente observou que o que foi pioneirismo lá atrás, e principalmente na área de hortaliças, que hoje tem muito mais dificuldade de acompanhar esse desenvolvimento do que as grandes culturas, por questões de envolvimento e de corpo técnico, essa é a preocupação que nós temos, porque são 70% do número de produtores estão nessa área, e a Absolo tem uma preocupação de como fazer essa ligação entre o conhecimento da indústria, o ritmo de investimento da indústria, junto com a qualidade junto com a validação da academia, que se transforme e reflita em benefício ao nosso agricultor, e que essa informação também se converta numa linguagem que a nossa sociedade civil consiga entender e respeitar e dar o devido valor ao trabalho que é feito pelo agro nacional, que infelizmente eles não têm esse conhecimento com toda a clareza e toda a pureza da informação, como ela de fato ela é. É muito interessante ouvi-lo comentar sobre o papel estratégico da academia na inovação tecnológica, doutor Roberto. Eu sempre me recordo de uma notícia compartilhada por um colega que estudava no MIT, que é essa grande instituição acadêmica americana, dizendo que se nós reuníssemos em um país todas as empresas geradas a partir de tecnologias produzidas no MIT, este país seria uma das 5 economias do mundo. Então é muito difícil pensar no progresso e no desenvolvimento de um país sem um setor com capacidade de produzir tecnologia de ponta, e isso passa por um diálogo perene entre a academia e o setor produtivo, como o senhor mencionou. Eu gostaria de tocar agora em uma outra dimensão do mesmo desafio da inovação. Então, inovação, como sabemos, é uma tarefa em muitas mãos. Tem a academia com o seu papel, tem um produtor lá na ponta com o seu papel, e é sobre esta relação com o setor produtivo lá na ponta que eu gostaria de ouvir o senhor. De que maneira essa dinâmica de desenvolvimento e inovação tecnológica, especialmente no setor de fertilizantes, dialoga com o setor produtivo, com o produtor rural lá na ponta? O grande desafio nosso, em virtude de tudo que nós comentamos até agora, é levar esse conhecimento ao agricultor. E nós não podemos esquecer, Daniel, que nós estamos num país de dimensões continentais. Nós temos aqui, dentro de um próprio estado, realidades de clima de temperado para clima tropical e até regiões de cerrado. Então, é uma aventura, é um desafio, acho que muitos poucos lugares do mundo talvez tenham. Então, a nossa indústria, ela realmente teve que se desdobrar. Então, quando a gente fala no investimento em P&D, obviamente, a boa parte disso é no treinamento de técnicos. Os nossos profissionais de campo não são simplesmente um vendedor, um consultor. Ele tem um papel de técnico, ele tem obrigatoriedade de entender a particularidade de cada região onde ele atua. E aí é feito o trabalho nessa linha, junto aos canais de distribuição, com palestras, com desenvolvimento. A gente tenta participar, através da entidade, do máximo possível de eventos que nos permite que seja ligado ao setor para levar essa informação ao agricultor. Hoje, as mídias favorecem bastante, nós temos muito mais recursos através da internet do que alguns anos atrás. Então, isso tem agilizado, principalmente nos públicos mais jovens, nos agricultores hoje que já vêm com uma geração subsequente aos mais antigos. Mas ainda o desafio é extremamente grande, porque nós temos um público muito grande, uma extensão territorial extremamente enorme. Então, mas a forma que nós estamos fazendo, e cada vez mais buscando as mídias, buscando os canais especializados, para tentar divulgar de forma mais abrangente essas informações.
Nos últimos anos, doutor Roberto, alguns estudos têm sinalizado que há uma renovação geracional no agro brasileiro. A gente vê, comparado com o que ocorre em outros países, que um conjunto de agricultores ou de jovens, muitos até bastante qualificados, cada vez mais qualificados, entram no agronegócio e colaboram com o desenvolvimento desse setor. O senhor acha que esse amadurecimento, ou melhor, essa renovação geracional, pode ajudar o país a acelerar a sua capacidade de assimilação tecnológica e, portanto, de crescer, de se desenvolver? Mas não resta dúvida, né? Eu acho que o grande êxito que ocorreu no passado era justamente por questão de falta de suporte. Eu acho que o pequeno agricultor, desde ele seja um familiar a um grande grupo, mega produtor, ele tem condição de ter uma qualidade de vida muito melhor no campo, mesmo numa pequena agricultura familiar, do que numa cidade, né? Por questões de saúde, de qualidade de vida, de alimentação, de espaço. O que eu observo, porque eu ainda tenho bastante contato a campo com várias regiões, que o grande gap entre os lugares onde a gente encontra o filho voltando para a propriedade ou não saindo e assumindo o serviço do pai, e os que realmente não querem, é justamente no nível de informação e no suporte que esse agricultor está tendo na região dele. Porque a gente observa agricultores que estão realmente já acabando, porque já estão velhos e os filhos estão indo embora, e a gente observa que a realidade dele é onde ele não tem condição ou não está tendo um apoio de uma casa, de agricultura, de uma entidade, de uma empresa, enfim. Falta um suporte, simplesmente, às vezes, uma orientação de como fazer a gestão da propriedade dele. E quando você olha para um outro lado, quando você tem um agricultor que ele evoluiu, acompanhou muitas vezes vizinho ou quase vizinho desse, que está ganhando dinheiro, está se evoluindo e está crescendo. Então, é aquilo que a gente volta, né? A informação, a orientação. Esse é o grande diferencial, é o grande detalhe do nosso agricultura. Porque nós temos tecnologia, nós temos recursos, nós precisamos melhorar a eficiência de todo esse conteúdo que nós temos na mão para que seja, obviamente, atingido os alvos necessários. Eu acredito que dificilmente alguém vai sair de uma propriedade agrícola para ir para um campo, para voltar para a cidade. Essa é uma das grandes marcas de um setor próspero e promissor. O senhor tocou agora, nesse seu último comentário, no que me parece ser um dos desafios, ou talvez um dos grandes dramas do agro brasileiro, ou do país como um todo, que é uma espécie de dualismo no país, não é? Ou seja, nós temos, de fato, um agro moderno, avançado, exportador, com uma capacidade de assimilação de tecnologia quase instantânea e que avança de forma obstinada. Mas parece que esse agro também ele é circundado por um vasto oceano de produtores rurais que, em geral, ainda são frágeis, têm pouco acesso à informação, como o senhor mencionou, e com isso também acabam sendo espremidos em um mundo cada vez mais competitivo da produção rural. Como o senhor enxerga esse desafio para o Brasil? Isso não poderia ser para nós uma oportunidade de avançar e, com isso, também incluir essas pessoas no agro moderno? Não resta dúvida, aí é onde eu falo que entra muito o papel de estruturas já existentes, né? Vamos dar um exemplo, São Paulo. São Paulo tem um número enorme de casas de agricultura, né? Esse seria um papel de extensão. Falar que a indústria em si, né, ou as próprias instituições de pesquisa em si fariam esse papel, eu acho que nem é o papel deles. O nosso papel é gerar o conteúdo, gerar a informação e até fomentar, ajudar, financiar e, de certa forma, colaborar. Mas quem já está, o Estado já tem uma estrutura, só que falta ações coordenadas, faltam objetivos mais claros que se fazer. Nós temos sindicatos agrícolas em todos os municípios. Esse é o papel deles para esse público.
né? Então, como funcionam esses sindicatos? Como melhorar essas estruturas de sindicatos? Qual é o planejamento estratégico desses sindicatos para determinado... É simplesmente o mapeamento de quais são as dificuldades de cada município, de cada agricultor, e levar uma solução para eles. Essas soluções já existem. Então, é uma ação política, é uma ação de planejamento estratégico no segmento. Eu acho que isso resolve 80%. Pois sem ter que inventar a roda ou ter que gastar o que já se gasta hoje. E sustentabilidade, doutor Roberto? Esse, como o senhor sabe, é um dos grandes temas do momento, uma das grandes preocupações do mundo e cada vez mais do Brasil. Como o senhor vê o avanço da inovação tecnológica, dos novos fertilizantes, contribuindo para essa marca, para aprimorar o nosso uso de recursos naturais e, com isso, contribuir com a sustentabilidade do agro? Daniel, eu acho que esse é um dos principais pontos positivos do nosso setor. Primeiro porque, se a gente pegar nos segmentos de orgânicos e organominerais, nós hoje reaproveitamos todos os subprodutos que são gerados dentro do agro e da indústria, como das próprias cidades como um todo. Então, hoje as empresas investem em pesquisas desde o reaproveitamento do lodo de esgoto, lodos DTE, resíduos de agroindústria, resíduos de restaurantes. Hoje nós temos tecnologia para poder transformar isso em fertilizantes seguros para ser reaproveitados. Então, quando nós falamos isso, além das matrizes orgânicas que esses insumos trazem, nós estamos falando em nitrogênio, fósforo, potássio, porque eles também são ricos nisso, né? Nós temos a questão dos fertilizantes de aplicação via folha, fertirrigação, que hoje tem tecnologias que melhoram em 10, 15, 20 vezes a eficiência dos micronutrientes aplicados por composições que são feitas dentro das indústrias, misturas que melhoram e reduzem a perda, as pesquisas de posicionamento do momento ideal, da quantidade ideal a ser aplicada pelo produtor, da qualidade da aplicação, ou seja, né, também as indústrias orientam o momento, volume de calda, mistura de calda, controle de pH, enfim, os produtos que estimulam a planta a ser mais resistente no sentido que eles são defensivos, não, você trabalha uma planta com aminoácidos, com micro-organismos que vão fazer essa planta ser mais resistente à praga. Então, a sustentabilidade que a gente gera no volume de nutriente aplicado menor, na resistência de culturas mais saudáveis, até na possibilidade de redução de uso de defensivos agrícolas, eu não vejo isso em muitos países no mundo. Posso dizer que o Brasil hoje, além de dizer que nós temos agricultura que preserva o meio ambiente, não vamos dizer que isso não vamos dizer que é 100% de todo mundo é perfeito. Não, isso não existe nem aqui, nem em lugar no mundo. Nós temos agricultores conscientes e não conscientes, mas nós podemos dizer que 99% acredito que são conscientes, eles preservam, eles fazem as reservas, e dotado que as tecnologias que nós trazemos hoje, podemos dizer que 20%, 30% de nutriente a menos já é aplicado, e nós temos fontes de biomassa, um trabalho está sendo feito junto com a Embrapa, em parceria junto ao Absolo também, buscar esses números. Nossa geração é enorme, nossa geração é muito grande. Então, é um segmento que vai crescer de extrema importância, e isso dá a rastreabilidade, dá a seriedade que é o nosso agro, que é a nossa indústria que nós representamos. É isso que a gente acredita, é isso que eu acredito desde os meus 12 anos de idade, e foi quando nós começamos a nossa empresa em 1968, e sempre seguiu esse ramo, e hoje está aí, os investimentos, grandes grupos vindo para poder fazer parte desse segmento, porque é o futuro, gente. Se nós trabalharmos dessa forma, é o nosso futuro. Olhando para o futuro, aproveitando a sua deixa, a pandemia acendeu pelo mundo uma preocupação com a produção de alimentos, com a soberania alimentar dos planetas, das populações nos diversos países, e isso também, de alguma maneira, pode ser uma oportunidade para o agro brasileiro. O senhor não acha? Como que a gente poderia lidar com essa porta que se abre pós-pandemia, ou talvez isso seja um motivo de preocupação? Gostaria de ouvi-lo sobre o futuro do agro e do país pós-Covid-19. O futuro, eu acho que a paz no mundo está ligado ao alimento.
Não é petróleo, não é energia, não é dinheiro, é alimento. Esse é o grande medo de qualquer grande nação. Pode ser Brasil, pode ser Estados Unidos, pode ser China. O grande medo é, se faltar comida, ninguém controla ninguém. Eu acho que não existe dúvida a nossa importância para o mundo com relação à segurança alimentar e à paz mundial. Infelizmente, nós ainda vivemos pressões com barreiras econômicas, barreiras sanitárias de grandes economias de países desenvolvidos, sem citar exemplos, para tentar não prejudicar a agricultura local deles. Porque o Brasil, apesar de todas as suas dificuldades, ele é um país muito competitivo, como você mesmo já disse. O nosso agricultor, ele é muito ágil, ele é muito competente, ele é muito corajoso, ele adequa rápido, nós se adaptamos rápido. O brasileiro foi obrigado a ser ágil, a ser criativo. Então, a oportunidade é muito grande. O Brasil, nós temos alguns outros países que possam vir ser grandes produtores de insumos, mas tem inúmeros problemas de etnias, de gestão, de administração política que não existe no Brasil. O Brasil vem se evoluindo, independente de política econômica, independente de barreiras sanitárias. O Brasil, ele se reinventa, ele acha uma solução. Então, a oportunidade é muito grande. A oportunidade para setores como culturas de alimentos orgânicos vem crescendo grande, muito mais depois da própria pandemia. Culturas com rastreabilidade, então vamos assim dizer, eu não acredito que 100% do mercado vai ser orgânico, mas a rastreabilidade na produção vem, então o nosso setor tem um papel muito importante. E o Brasil consegue produzir de forma mais saudável que muitos países do mundo, porque nós temos tecnologia e nós temos clima para isso. Então, a oportunidade é muito grande, o mundo vai continuar dependendo, nós vamos continuar sofrendo pressões grandes, não adianta a gente dizer isso. Isso só vai diminuir quando nós tivermos realmente um governo que coloque políticas agrícolas e realmente enxergue, e não use a agricultura como política, e sim como política de Estado, realmente. Essa é a grande moeda de troca que o Brasil tem. Né? Agregar, em vez de exportar insumo de baixo valor agregado, vamos exportar óleo, vamos exportar produtos com valor agregado, vamos fortalecer a nossa indústria aqui. Isso nós desejamos, trazemos divisa, trazemos emprego e damos mais força ao nosso agro. Né? Hoje nós exportamos grão, porque não exportamos farelo, exportamos soja, óleo, vamos exportar processados, vamos assim dizer. Estamos deixando o pessoal ganhar dinheiro lá fora. O café sai daqui, a Alemanha é o maior exportador de café, sem produzir café. Então, são coisas... Por que o Brasil não inverte isso, gente? Não, você entendeu? Então, sabemos o que temos, não temos que inventar nada, é só olhar para dentro e tentar organizar de forma séria, que temos muita oportunidade, mas muita mesmo nesse país. Para concluir, doutor Roberto, se o senhor pudesse fazer uma proposta para que o agro brasileiro ele crescesse de forma cada vez mais decidida, sustentável, inclusive próspera, nos próximos 30 anos. Qual proposta seria essa? A proposta é encarar com seriedade, é olhar aquilo que eu acabei de falar, deixar de olhar a agricultura como um palanque político. Nós temos bancadas, nós temos um maior número de deputados em vários lugares, mas infelizmente a agricultura no Brasil ela é usada como uma moeda de troca, como um palanque. Esse é o meu... Eu não posso falar isso como representante da Absol, mas eu falo como Roberto Levreiro. A coisa não é difícil e não é simples. Se olhar o nosso agro e tratar ele com o devido valor que tem, ele leva esse país num patamar muito diferente. Nós não precisamos inventar a roda, simplesmente por políticas sérias. E ter representantes que encarem o papel que muitas vezes a gente faz reuniões com o setor, para se defender regulamentações, para se defender normas, o que nós falamos. A política adequada é ouça o setor produtivo, ouça a sociedade, ouça o governo. As três partes têm que estar alinhadas. Aí tudo funciona. Agora, não pode um lado só fazer regulamentação.
E o que muitas vezes acontece, a gente senta, reúne, mas quem vai ter o voto decisivo para aprovar ou não é o político. E ele não pode ser só ter a decisão política por acordos políticos. A política é política de Estado. Se não for assim, nós vamos continuar no que nós estamos aí. Não tem outro milagre, né? Essa que é... Porque muitos do que a gente defende, que diz que nos apoia, na hora de votar, vota contra. Eu creio, doutor Roberto, que existem desafios, sem dúvida, no agro, como existem enormes desafios na economia brasileira, e que pedem mais atenção, mais dedicação, mais compromisso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha a trajetória do nosso agro, talvez seja o campo de toda a economia, de todo o país, em que nós conseguimos mostrar para o mundo que nós conseguimos não só produzir bem, mas produzir na mais absoluta fronteira do conhecimento mundial. E é por isso que muitas vezes o agro se torna um objeto visado, disputado e uma bandeira ideológica, como o senhor comenta. Se o agro continuar perseguindo essa sua trajetória de progresso, cada vez mais comprometido com a sustentabilidade, com a inovação e agregação de valor, eu tenho certeza, e eu tenho certeza que o senhor concorda comigo, que o Brasil assim terá muito mais condições de continuar a sua trajetória de crescimento. Não resta dúvida disso. E é o que o agro fez em todos esses anos, que eu lembro desde quando não se tinha recurso financeiro para financiar o agro. O agricultor se reinventou, as empresas se reinventaram, os insumos, as indústrias se autofinanciaram. O problema no agro não é só dinheiro. O problema no agro é política de trabalho. Meu pai sempre dizia, se não atrapalharem, já ajuda muito. Então, o agro se reinventou, o agro está investindo em portos, o agro se inventou em equipamento, o agro foi buscar pesquisa, enfim. É o que nós estamos dizendo, nós precisamos de pouco para poder fazer mais. Então, nós temos muita oportunidade no Brasil. Nós temos hoje uma da agricultura que produz melhor, de forma mais segura e mais sustentável, eu posso, acho que te dizer, no mundo. Eu estou convencido do que o senhor acaba de dizer e eu termino com uma mensagem de esperança, porque eu acho que o agro brasileiro, com o seu exemplo de sucesso, pode e deve inspirar outros setores da nossa economia a também buscarem a fronteira, não como um privilégio internacional, mas como uma possibilidade à nossa disposição. Se nós encararmos esse desafio como uma prioridade, uma política de Estado, como o senhor mencionou. Doutor Roberto, eu gostaria de agradecer enormemente sua participação nesse nosso diálogo da revista Agroanálise, dizer que nós continuamos à sua disposição de portas abertas para compreender, dialogar, examinar, saber mais sobre o que setores importantes como o do senhor têm feito para o avanço do agronegócio e da agricultura do país como um todo. Agradeço muitíssimo a sua participação. E estamos aqui à disposição, Daniel, sempre que precisar e que pudermos contribuir, e de forma sempre franca e transparente. Ótimo. Eu acho que esse é o princípio para um diálogo de amizade, de construção, não só do nosso setor, mas de qualquer relação e de todo o país. Muito obrigado e até a próxima, doutor Roberto. Nós que agradecemos. Até a próxima.